Olá, muito boa tarde, bem-vindo a todos. Se você clicou no vídeo, você não vai se arrepender, porque aqui vai ser uma troca de ideias, aqui vai ser uma comunicação, uma conversa sobre o que é que eu quero destrinchar aqui com vocês. O título já vai dizer por si só. No entanto, é sobre um questionamento interno, pessoal meu, sobre aquele desejo desnatural, é um desejo desnatural de transcender a física humana, a matéria, o tato, e transcender isso, né? Aquela vontade de projeção astral. Eu acredito que essa dúvida surgiu em decorrente de bolhas da internet. Eu vejo que tem muita visualização por aí ensinando a fazer projeção astral, a como entrar no consciente. Então esse vídeo, na verdade, não é nenhum roteiro, é uma anotação pessoal mesmo que eu resolvi compartilhar. Então, se você gosta de curiosidade, de questionar as coisas, já segue, já curte e se inscreve, que é a mesma coisa que seguir. Então, navegando nesse mar aí, esse mar enorme, gigante que é a internet, eu cheguei a algumas conclusões em comum. Normalmente, para você chegar a esse objetivo, exige muita concentração. O objetivo de projeção astral, de você entrar num estado de transe, exige concentração, meditação, normalmente substâncias psicoativas, psicológicas ou psicodélicas, êxtase. Mas uma coisa mais interessante ainda é que isso surge muito antigamente, muito tempo atrás, desde o Antigo Egito, desde os tibetanos, os xamãs siberianos, os povos indígenas americanos, ou seja, os maias, os incas, astecas, desde a cultura do hermetismo. E aqui temos as datas, né, de surgimento ou de datação, achados de escritos, né, hieroglifos. Nesse caso aqui, gente, eu não vou falar disso tudo porque exigiria um vídeo pelo menos para cada um. Eu vou falar só de dois. O assunto principal aqui é projeção astral. O assunto é a viagem da alma. Então, Antigo Egito eu vou excluir. Porque o Antigo Egito, eles acreditavam sim na vida após a morte, mas não na viagem da alma por si só, de forma viva, né? Eles acreditavam que a gente tinha aquela viagem quando você morria, por isso também tinha que ter riqueza e tudo mais. Inclusive o hermetismo surge no contexto do Egito. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, eu posso fazer. Mas o hermetismo também não vai ser falado aqui. Que também está muito ligado às bolhas da internet que falam sobre projeção astral. Normalmente é hermetismo, aí fala sobre Carl Jung, os arquétipos de Carl Jung, não sei o que tem a ver. Mas é isso. Os tibetanos também eu vou tirar porque desenvolve a transcendência da alma. Eles acreditam na verdade foi daqui mais ou menos que surgiu o yoga. Eles acreditam na transcendência da alma, na iluminação. É um pouco diferente da projeção astral em si, entendeu? É uma forma diferente também de enxergar a morte e a vida. Mas nesses dois casos aqui, o significado é mais a projeção mesmo. E o principal objetivo aqui é conseguir resposta e se comunicar com o mundo espiritual. Ou seja, eles acreditam que, principalmente os xamãs siberianos, acreditam que eles podiam se projetar no mundo espiritual, se comunicar, conseguir respostas e cura. A palavra-chave: povos indígenas americanos, porque eles são os povos que viviam no meio da mata densa, no meio de um local inacessível, ou seja, demorou muito tempo para nós que eu quero dizer, os exploradores descobrirem esses povos, e esses povos existiam há muito tempo. Então, essa data aqui não é
certeira. Essa data aqui é uma estimativa que tem lá nos sites que fazem a datação dos povos, né? Os primeiros achados dos povos indígenas americanos, que são os astecas, os maias e os incas, o pessoal que tinha aquelas pirâmides que ficavam no meio da floresta, a primeira tradução foi em espanhol, por um missionário, ou seja, por um missionário, que eu quero dizer, um homem, é um braço do cristianismo. Ele era um missionário, tipo um monge. Eu posso falar também um pouco melhor, mas eu vou chegar num ponto direto, que é o assunto da projeção astral. Por isso, eles dois estão juntos, são povos que surgiram no mesmo contexto. Viveram muito tempo e também têm mais idade, mais estimativa de idade, de vida, de existência aqui, né? E qual era a principal cultura e crença deles? A parada é que, como eles viviam na floresta densa, no meio do mato, no meio da floresta, eles viam o quê? Quais eram os principais seres vivos que eles viam, claro, que eram os animais. Ou seja, a águia, o leão, o jaguar, que é o caso do filme que eu assisti ontem, Apocalipto. Muito bom esse filme. Temos também o do macaco, temos vários espíritos. Normalmente, o xamã de determinado povoado, de determinada tribo, ele precisa passar por uma meio que jornada. Uma jornada para que ele possa se tornar o próprio xamã. Antes disso, ele não é o xamã. E qual seria essa jornada? Se o xamã pegar uma doença, ele é obrigado a sair da tribo. Então imagine, pega uma gripe, uma febre, ele sai da tribo dele em busca da cura. Então o significado de xamã é aquele que sabe. Xamã é aquele que sabe. Se você lembrar disso daqui, xamã, o significado disso é aquele que sabe, você vai entender como que ele sabe. Projeção astral. Ou seja, quando ele fica doente, ele sai da tribo em busca da cura. Nessa tal jornada, ele acaba tendo o conhecimento necessário para liderar uma tribo, uma comunidade no meio de uma floresta. Ele vai ter histórias para contar. E normalmente a cultura dos povos indígenas ou dos povos mais especificamente que viveram na floresta é assim, falada. Ou seja, são histórias, principais histórias que guiam ele na vida deles. Normalmente, nem é necessário para o xamã, normalmente não é necessário o uso de drogas psicodélicas, naturais no caso. Naquela época não existia droga sintética. Ou seja, só precisava de uma música, um tambor, um estado de transe. Que é isso que a bolha mística aí do YouTube está ensinando. Porém, não podemos esquecer que isso daqui é uma cultura completamente antiga, apesar de que os povos maias, né, que tinham uma inteligência absurda, que eles começaram a agricultura, eles começaram a matemática e eles criaram um calendário também baseado nos astros, no movimento do Sol e da Lua. Eles tinham o deus deles que eles adoravam, no caso que era o deus do Sol. E o contexto ritual deles era de muito sacrifício, ou seja, existia muito sacrifício humano para conseguir as colheitas. Assistam o filme Apocalipto. Rituais. Normalmente tinha ritual para se tornar alguém relevante dentro de uma tribo. E ritual não quer dizer ritual religioso em si, mas matar um animal, caçar. E isso estava ligado à natureza sempre. Normalmente aquele que ia realizar o ritual ou uma prova, ele tinha que ter meio que um espírito da natureza. Ele não ia conseguir como um mero homem, ele precisava da força da natureza. Então tudo aquilo que acontecia na natureza era o que eles acreditavam. O ambiente moldava a ideia deles. Todo ritual, toda a natureza, toda a crença era baseada na chuva, na tempestade que eles viam, nos animais que eles viam também de grande porte. Tanto que eles respeitavam a morte de um animal.
era considerada um mau presságio. Aquele que matasse o animal estava condenado. Talvez ele tinha que até ser expulso da tribo na época. Quando se trata do xamanismo, as palavras-chave são natureza, cura e sabedoria. A projeção astral deles girava em torno disso. Não era uma adoração como é hoje. Mas aí eu volto muito antes da escrita, muito antes até mesmo da fala, talvez. Eu vou lá até os Neandertais, a época em que nem roupa se vestia, nem fogo talvez tinha direito, ou talvez seja até na época do fogo mesmo, ou seja, no Iraque, por exemplo. Um corpo de um homem idoso, não, um homem datado de 65 mil anos atrás, com pólen. Então, ele já tinha uma noção de carinho, uma noção de cuidado com o corpo, né? Na França, eu botei aqui respeito porque nesse foi encontrado pólen, resto de pólen, ou seja, eles pegaram flores e enterraram, e era um idoso, aqui era o idoso, um Neandertal idoso, datado de 80 a 100 mil anos atrás, na França. Depois vocês podem pesquisar lá. Em Israel, também tinha um de 90 a 120 mil anos atrás. Desse daqui eu não lembro uma característica específica, não tem, mas é um... ele, enfim, estava enterrado. Ele não estava largado, ele foi enterrado. Eles fazem testes e pesquisas para verem se podem ter sido animais que enterraram, se pode ter sido a água, o tempo que fez com que o corpo ficasse submerso à terra, mas todos os testes e pesquisas comprovam que realmente foi um enterro. Então, uma noção de vida após a morte já existia intrinsecamente na natureza humana, na evolução humana. Foi algo que nunca sumiu da nossa mente. Agora que já falamos sobre os tempos antigos, é importante notar que evoluímos a cada dia que passa e cada vez mais evoluímos. Ou seja, é como se de hoje para amanhã evoluímos um pouco, de amanhã para depois evoluímos o dobro do que evoluímos ontem. Não tão velho, mas não muito novo, temos a psicologia, mais especificamente Viktor Frankl e Carl Jung. Esse daqui é o queridinho também das bolhas. Aqui é o queridinho do ocultismo do YouTube. É muito perigoso, velho. Vocês vão entender por quê. Viktor Frankl, ele acreditava que a transcendência é uma tendência natural do ser humano. É uma tendência natural que faz com que empurre essa transcendência para fora do consciente, né? E eu acredito, pelo menos, que toda a psicologia engloba isso. Você integrar toda a sua psique, toda a sua consciência, e aí você é feliz, né? Aqui é mais um contexto filosófico da parte de Viktor Frankl, mas quem vai falar bastante sobre isso, principalmente sobre os mitos antigos e principalmente sobre os povos antigos, é Carl Jung. E é por isso que o pessoal pega aí o livro de Carl Jung. Acontece, né? Introduziu o conceito de arquétipos. Já tá sem... Então, Carl Jung, ele introduziu o conceito de arquétipos. Não só esse conceito de arquétipos, mas a teoria da personalidade, que foi logo após o rompimento da... Não vou falar discipulagem não, mas a amizade entre ele e Freud, introvertido e extrovertido, inconsciente coletivo. Mas no arquétipo, normalmente nós temos sim um arquétipo já pré-definido, porque arquétipo na verdade é uma simbologia comum a toda a humanidade. Porém, cada consciente, cada psique individual atribui sentidos pessoais aos símbolos. Então, arquétipo é isso. Cada pessoa tem o seu self.
ele se constitui na integração do consciente com o inconsciente. Não é você pegar, quero ter o espírito de um leão, a alma de um lobo. Aí começar a encarar o lobo, botar músicas, ruído de lobo para você ouvir, ou então não é isso. Vou incorporar o sedutor. E aí você incorpora o Peaky Blinders, o Sheldon. O Sheldon o quê, rapaz? Qual é o nome do... Enfim. Arquétipo não tem muito a ver com incorporar, mas com reconhecer e entender. O self, nesse caso, é o arquétipo que te induz a sua totalidade. Ou seja, de certa forma, Carl Jung está introduzindo também o conceito de transcendência da humanidade. É muito comum. Ele fala também sobre os povos antigos, os xamãs e tudo mais, e como aquilo pode ser classificado como histeria ou crise neurótica. Freud vai dizer que a religião é um pai, já que ninguém teve um pai ideal. A religião é um pai ideal para a humanidade, já que nós costumamos reprimir as coisas e se apoiar em desejos, em apoios emocionais, né? Então, explicitamente ateu, Carl Jung ele não tinha a mente tão fechada assim nesse sentido da crença. Até porque ele nasceu também no contexto religioso. Freud era judeu. Mas então esse arquétipo self é o conceito de transcendência na qual a humanidade sempre seguiu. E aí eu concluí nisso, né? É algo comum, é algo natural, ou seja, o que eu pensava ser desnatural é algo natural. Os possíveis motivos agora que a ciência gosta de dar respostas baseadas na razão, né? Os possíveis motivos da criação da crença em projeção astral, na vida após a morte, no mundo espiritual. Medo de morrer. A ciência vai dizer que isso é simplesmente um medo de morrer, um mecanismo de defesa, né? Para você se confortar. Eu particularmente tenho uma opinião. Eu posso fazer um vídeo também muito massa sobre minha opinião. Porém eu não acredito nisso. E como Freud também falou, necessidade. Medo de morrer, necessidade. Muitas vezes não tem a ver com transcendência para a ciência, né? Porém, a ciência também comprova a presença de vários aspectos interessantes na fisiologia do cérebro, que é a glândula pineal, né? Basicamente é um hormônio que te dá sono. Esse também é o queridinho da bolha mística do YouTube. O risco que você está correndo em tentar fazer... Agora vem o risco, né? Que faz parte da conclusão. E ainda vou querer falar uma coisa... Vou deixar uma reflexão aí sobre o metaverso. Eu quero falar sobre o metaverso. Então, as pessoas que estão... Baseado no que vocês viram aqui. As pessoas que estão buscando essa transcendência da alma, projeção astral, tá correndo risco absurdo de ficar esquizofrênico, de ficar neurótico, de desenvolver algum tipo de patologia, né? Psicopatologia, algum tipo de distúrbio, porque é algo que precisa de um acompanhamento, não é algo que dá para fazer pelo YouTube, simplesmente. É muito bom aprender, estudar e tudo mais, mas é bom colher o que é certo, o que é natural, não se deixar levar só pela vontade. Isso daí em qualquer cultura, em qualquer religião, leva o homem à desgraça, né? Muito comum. E aí vemos o metaverso. Já chega aqui, ó. Ou seja, é um fato para a filosofia, para a psicologia, que a realidade realmente é difícil. O Freud vai dizer que ser adulto é entender as aflições do mundo, é compreender, aceitar e saber lidar com as aflições do mundo. O metaverso, ele visa te livrar disso. Ele visa criar um mundo individual para você.
E tudo está intrinsecamente mostrado nos filmes. Se você parar para pensar, o filme é uma ótima forma de você dar vida ao seu inconsciente. A arte em si, né? Apesar de que Platão, ele foi um dos que acreditavam na transcendência do homem, mas através de outra forma, através da razão também. Mas a arte em si também é útil, uma forma de transferir informações do inconsciente, né? E o filme sempre deixou claro essa vontade, principalmente os de ficção científica, né? Sempre deixou claro essa vontade de ter o seu próprio universo. E aí você imagina, né? E aí você imagina como é que fica o Saci viciado em droga, né? Ele vai sempre querer um pouco mais, principalmente droga pesada. E isso daqui é droga pesada, tecnologia é droga pesada. Essa droga aqui é do tipo que faz você querer sempre mais um pouco e do melhor. E é muito caro, ou seja, você percebe que você não tem condições de ter sempre do melhor. Ou seja, muito perigoso. E eu vou deixar só essa reflexão. Você acha que é necessário você realizar um tipo de projeção astral? Ou se compreender, tentar se entender um pouco mais? Agora, essa busca incessante de sair da realidade vai ser complicado quando chegar aqui, ó. Na globalização da realidade virtual. Tem diferença, né, na realidade virtual, uma realidade alternativa. Aqui, por exemplo, eu estou vendo aqui esse quarto e eu interagi com o quarto. Então a diferença entre você interagir com o ambiente e entrar em um outro ambiente, que é isso daqui. É esse daqui que eu tô falando. Então é isso, se você curtiu, se você gostou do questionamento, da conversa, da troca de informação, se você acha válido, já curte, já se inscreve, deixa aí seu comentário do que você gostaria de conversar comigo, do que você gostaria que eu destrinchasse. Então já se inscreve. Valeu.